Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer uma breve análise do último edital do concurso para professor de Fundamental 2 e Médio da Prefeitura de São Paulo e também a possível bibliografia da parte pedagógica, não é específica, certo? Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e também ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre será notificado, beleza? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download, é gratuito, tá? Da possível bibliografia da parte pedagógica. Outros recadinhos que eu quero deixar. Quem tiver interesse na compra dos resumos para o PEIF, do currículo da cidade, ou dos autores e legislação, que eu até esqueci de falar na live de sábado, dos autores e legislação, terá atualização, tá? A atualização é via Google Drive. Quando você compra, eu mando o PDF e o link do Google Drive é por lá que eu vou atualizar, certo? Vai estar o link na descrição do vídeo, do grupo do WhatsApp para compra. E já deixando de cara, quem é do Fundamental 2 e Médio, algumas coisas, quando vocês verem aqui da possível bibliografia da parte pedagógica, vai servir de legislação nacional, municipal. É claro, tiram toda aquela parte de alfabetização, educação infantil, Fundamental 1, certo? E não vai ter a DCN do ensino médio. Agora, de resto, você vai encontrar lá, tanto nacional, municipal, e também os autores da parte introdutória dos cadernos do Fundamental, que provavelmente vai ser essa aí, os autores da parte pedagógica, da pedagogia, certo? E também quem for fazer o concurso de Suzano ou Cajamar, também vai ficar na descrição do vídeo o link dos grupos de cada um. E o último recado aqui, tanto esse que eu já fiz do PEIF, quanto esse para professor de Fundamental 2 e Médio, não é porque eu tenho bola de cristal, porque eu tô com achismo, é porque, referente aos meus estudos, principalmente dos documentos da rede da Prefeitura de São Paulo, dá mais ou menos para ter esse feeling, para saber as possíveis coisas que vão cair na bibliografia, que já dá para adiantar nesse pré-edital. Lembrando que o edital está previsto para sair em abril, e quem falou isso foi o secretário de Educação, Fernando Padula, não está sendo eu, tá? Tá no Instagram dele, é só vocês lá no Instagram dele, nas postagens, comentários, as pessoas sempre perguntam, ele sempre dá essa mesma resposta. E o concurso já está autorizado, sai no Diário Oficial no final de novembro, então mesmo se quisesse voltar atrás, esse concurso vai acontecer, certo? Sem enrolação, vamos lá para a tela para mostrar o último edital e a possível bibliografia. Vamos lá? Daqui na tela, eu quero mostrar para vocês o edital do último concurso de professor de Fundamental 2 e Médio. Esse edital saiu em 11 de março de 2016 e a prova foi em abril, então foi mais ou menos 60 dias entre o edital e a prova. Daí aqui tinha todos os cargos na época, tá? Os cargos eram tanto na ampla concorrência, tinha cota para deficientes e para os afrodescendentes. Algumas disciplinas aqui tinham pouquinhas vagas, porque são aquelas que só pode dar aula no ensino médio, né? E na Prefeitura de São Paulo só tem 8 escolas que têm ensino médio. Então, por exemplo, como biologia, física, química, tá certo? E as que dá aula também no fundamental tinha mais vagas, tá? A redação foi corrigida só 4 números mais do que tinha de vagas de cargos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Português. Tinha 66 vagas na ampla concorrência. 66 vezes 4, 264. Então, os 264 primeiros, mais os empatados, tiveram o seu estudos de caso corrigido, certo? Eu falo redação por modo de dizer, mas foi estudo de caso, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora, eu quero entrar aqui na parte da bibliografia para explicar como é a prova. A prova ela é dividida em dois. São 60 questões, 2 blocos. Um bloco de 30 questões com conhecimentos pedagógicos e outro bloco com 30 questões de conhecimentos específicos. Então, aqui o conhecimento pedagógico, que caiu na época, foi documentos institucionais do MEC, também da Prefeitura de São Paulo, legislação nacional e também da Prefeitura, e também caiu alguns autores pedagógicos, como Miguel Arroio, Paulo Freire, Fernando Hernandes, que inclusive ele que fala sobre os projetos interdisciplinares foi o tema de um dos estudos de caso, inclusão a Mantuan,
Então, caiu Sacristã, Gimeno Sacristã, falando sobre educação de jovens e adultos. Então, caiu esses autores aqui da parte pedagógica. Olha quanta coisa tinha para estudar na parte pedagógica. Olha isso aqui. Muita coisa, né? Agora, vamos lá para a parte específica. Conhecimentos específicos. A única disciplina que mais caiu autores foi artes. A demais disciplina caiu pouquíssimos autores. Por exemplo, a minha geografia, eu fiz essa prova na época, né, em 2016, eu estava no último ano da faculdade, eu acabei não passando. Deixa eu achar aqui a geografia. De artigos e autores caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Física caiu 3, espanhol 4, ciências 5, história também pouquinho, matemática pouco, língua portuguesa. Então, não cai tantos autores e artigos da parte específica. O que mais cai de coisa para você estudar é a parte pedagógica. Então, é sim possível estudar nesse pré-edital. Porém, estuda a parte pedagógica, que é o grosso do edital, o que mais você tem para estudar. Quando sair o edital, você vai estar tranquilo, tranquila, para ir buscar a parte específica, porque vai ser meia dúzia de coisa para ver só. Então, foque no conhecimentos pedagógicos nesse pré-edital, mesmo porque eu não encontrei até agora nenhum cursinho dando a parte específica para nenhuma disciplina, mesmo porque é impossível, porque a gente não sabe quais autores terá. É claro, no final eu vou falar algumas sacadas que vocês podem ter, mas isso deixa lá para frente. Primeiro, se garanta nos conhecimentos pedagógicos, mesmo porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu vou deixar o link da descrição do vídeo do site aqui da FGV, que foi a banca, né, Fundação Getúlio Vargas. Aqui tem todo o percurso aqui. Tem prova, gabarito de todos os componentes curriculares, todas as publicações que saíram, até a homologação. Eu quero mostrar aqui para vocês a classificação final. Aqui eu estou no meu componente curricular Geografia. Aqui é a última classificada, que teve, né, o estudo de caso corrigido. Ela tirou conhecimentos pedagógicos, fez 19 questões de 30, e de conhecimento específico fez 13 de 30. Essa foi a nota de corte de geografia. Teve a sua redação corrigida. Eu fiz 28 na pedagógica, só que na parte específica eu me lasquei. Eu fiz 11 por 2, eu não tive a minha redação corrigida. Então, os dois blocos têm nota de corte para ter a redação, o estudo de caso corrigido. Então, tome muito cuidado. E por que eu fui ruim na específica? Porque eu estudei pós-edital, tinha muita coisa da pedagógica para estudar, então eu dei prioridade no pedagógico, eu não tive tempo de ver a parte específica, daí eu não me saí tão bem. E a nota de corte, se você for ver da específica, também não é alta. Depois vocês dão uma verificada aí no componente de vocês, eu não vou ficar aqui mostrando, senão vai ficar muito longo o vídeo, mas a nota de corte da época foi baixa, tá? Esse ano, provavelmente, a prova vai estar no nível maior, não vai esperando uma baba, mas também não é uma coisa de outro mundo. Eu tenho que gabaritar, eu tenho que tirar 90% para ter o estudo de caso corrigido, mas tem que estudar, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a prova. Aqui tá da minha disciplina, né, Geografia, mas lá no link da FGV que eu vou deixar aqui, você encontra de todas as disciplinas, tá? Daí aqui tem os conhecimentos pedagógicos que caíram, para vocês verem mais ou menos se a banca for VUNESP ou FGV como é cobrada, ó. E depois teve a parte específica do meu componente curricular, certo? Agora eu quero mostrar aqui para vocês o estudo de caso. Foram 2 questões discursivas, né? Discursiva e argumentativa, deram aqui um estudo de caso, né? Uma historinha aqui, você tinha que resolver. A primeira foi em relação a como melhorar os índices do IDEB. E a segunda já foi baseada em um autor, no caso, na obra do Fernando Hernandes, dos projetos interdisciplinares aqui, ó. Na elaboração dessa proposta, você deverá
qualquer, você deverá escrever uma proposta de um projeto de trabalho a ser desenvolvido no ensino fundamental. Você escolhe a série, o componente curricular e o tema. Na elaboração dessa proposta, você deverá considerar as principais características de um projeto de trabalho, apontadas por Fernando Hernandes, né? Então, aqui você tinha que elaborar um projetinho aqui, né? E a outra falar como você melhoraria os índices do IDEB, dando um exemplo aqui de professor de primeiro ano de ensino médio. Então, tava difícil, hein? Cada uma teve 30 linhas para responder, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a minha possível bibliografia. Lembrando que, como eu não tiver redação respondida, então eu não tenho essa prova. Mas mais para frente, assim, eu vou tentar refazer essas questões aqui, fazer uma videoaula e mostrar aqui para vocês, tá bom? Agora eu quero vir aqui na minha possível bibliografia. Eu tinha feito pro PEIF, eu até falei que vocês podiam se basear algumas coisas no PEIF, mas eu resolvi fazer o documento bonitinho para orientar vocês melhor, certo? Vai ficar na descrição do vídeo também o link para vocês abaixarem, fazerem o download, é de graça, tá? Então, aqui, a possível bibliografia do professor fundamental 2 e médio. Aqui só a parte do estudo dos conhecimentos pedagógicos, certo? Localização de estudos, pré-edital. A primeira parte é em relação aos currículos. Tá aqui um link para vocês acessarem o site da Prefeitura de São Paulo, que tem o currículo da cidade, ó. Tem todos os cadernos. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, primeiro, ensino fundamental. Lembrando, você não precisa estudar da educação infantil, pelo amor de Deus, tá? Ensino fundamental. Você vai estudar o caderno do seu componente curricular. Se eu sou geografia, eu vou estudar geografia. Se eu sou história, eu vou estudar história, certo? E assim por diante. Lembrando que os componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências naturais, estudar os ciclos interdisciplinares e autoral. Primeira coisa, quando você for estudar, deixa eu ver aqui, vou clicar em qualquer um aqui, só para dar um exemplo, matemática. Da página 1 até a 60 é a parte introdutória do currículo, você tem que ler, tá? Ler e entender muito bem a parte introdutória, para depois você ir no seu componente curricular. Até a partir da página 60 é o seu componente curricular, suas especificidades. Só que daí ele é dividido pelos ciclos, né? Então, essas disciplinas que eu acabei de falar, deixa eu voltar. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências naturais, você vai estudar a parte do ciclo interdisciplinar e autoral. Interdisciplinar do 4º ao 6º ano e o autoral do 7º ao 9º ano. O ciclo de alfabetização você não vai estudar porque você não ministra. Quem ministra é o PEIF, certo? Agora, nos componentes curriculares de artes, educação física e inglês, tem que ler tudo, os 3 ciclos, porque essas 3 disciplinas atribuem aula desde o primeiro ano do ensino fundamental, portanto, dá aula também no ciclo de alfabetização, artes, educação física e inglês. Depois você vai estudar a EJA, o caderno do seu componente curricular, mesma coisa. Só que daí você vai ver a parte introdutória e depois vai chegar na parte da sua disciplina. Você tem que estudar a parte que cabe às etapas complementar e final, que é o equivalente a complementar o 6º e o 7º ano do fundamental e a final o 8º e 9º ano, na EJA, tá? Etapa complementar e final. A etapa de alfabetização e básico é do PEIF. E depois você vai estudar os cadernos de Libras e língua portuguesa para surdos, a parte introdutória, tá? Além disso, tem o currículo da cidade do ensino médio, que também vai ter o link, é só você clicar nele. Você vai ser direcionado para essa página. Esse currículo, ele é novo, ele não saiu junto com o do fundamental, ele foi lançado ano passado, em 2021. Então, ele é recentíssimo. Inclusive, eu nem estudei ele ainda. Aqui, ele tem uma particularidade, ele não é dividido por disciplinas, mas por componentes curriculares, mas sim por áreas de conhecimento igual ao PNCC.
Então, aqui, geografia, ele vai estar em ciências humanas e sociais. Aqui, ciências humanas e sociais, você encontra geografia, história e sociologia. Então, você tem que ver aqui do seu componente curricular qual área de conhecimento ele pertence, tá? Então, clicando aqui, tem aqui o currículo para você estudar, certo? Daí você estuda a parte que é a sua disciplina, tá? Não precisa ler ele todo não, só a parte introdutória e a parte da sua disciplina, certo? Agora, a segunda parte são os cadernos orientadores municipais. Na verdade, são cadernos municipais ali que fazem parte da rede. Então, o primeiro é o caderno de orientação didática do seu componente curricular, que tá aqui, ó, no mesmo link que tem o currículo. São esses aqui, ó, orientadores didáticos. Então, aqui tem de todas as disciplinas: matemática, inglês, história, geografia, artes, educação física, ciências. Os dois únicos componentes curriculares que tem 2 cadernos de orientadores é a língua portuguesa e matemática. Só que língua portuguesa e matemática, o primeiro caderno, boa parte dele vai falar só dos ciclos de alfabetização. Então, você não precisa ler, você pode pular, quando chegar na parte do interdisciplinar, daí você começa a ler em diante, certo? E os demais é um caderno só. Depois tem o caderno, tem o currículo integrador da infância paulista. O currículo integrador da infância paulista, ele caiu no último concurso de 2016. E por quê? Porque ele fala da integração da educação infantil por fundamental. Lembrando que a infância, né, a criança é considerada de 0 até 11 anos e incompletos, né? Então, isso abrange o 6º ano. Então, por isso que cai o currículo integrador da infância paulista. Também tem 2 cadernos aqui que você deve estudar, que é os povos indígenas e os povos migrantes, que saiu do ano passado. Tá no mesmo link aqui do currículo, tá? São esses daqui, ó, povos migrantes e povos indígenas. Porque a rede da Prefeitura de São Paulo, eles prezam muito essa questão da inclusão. Quando eu falo inclusão, não é só dos alunos especiais. É tudo, migrante, indígena, de gênero, enfim. Também a Agenda 2030 da ONU também, as 30 ODS, tem um link aqui. Vai ser direcionado para o site da ONU, tá? Em português. Deixa eu voltar aqui, bibliografia. E também tem outro caderno normativo da rede que se chama Avaliação do Contexto Escolar, que saiu no ano passado, em 2021, que ele só vai tratar da avaliação, que é esse daqui, tá? Voltando lá, a terceira parte, a legislação. Aqui eu coloquei a municipal, é a mesma do PEIF. Vai estar aqui o São Paulo Integral, promoção de igualdade racial Pamplim. Vai ter 2 legislações aqui que falam sobre educação especial, que inclusive caiu em 2016. Tem aqui a parte que fala sobre as atribuições do professor, a questão da matrícula, quantos alunos está tendo aí na rede. No caso, você vai ver a parte do fundamental, do eixo e do médio. E aqui a organização como está esse ano. Aí você vê do fundamental, do médio e da EJA, tá? E aqui a parte nacional, né? Legislação Federal, Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, o Plano Nacional de Educação, a BNCC, a parte introdutória fundamental, no caso do seu componente curricular, tá? Que mais? Política Nacional de Educação Especial, DCN da Educação Básica, DCN de 9 anos, e aqui a DCN do ensino médio para você estudar, diretrizes operacionais da Educação Especial, a diretrizes da EJA, inclusive teve uma atualização importante no ano passado, e também vai ter aqui as diretrizes e as leis que falam sobre a educação na história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? E aqui no final tem a parte dos autores, mas aqui autores lembrando dos conhecimentos pedagógicos. E com o que eu me baseei para esses autores? A parte introdutória do currículo do ensino fundamental. Deixa eu voltar lá.
currículo, deixa eu colocar em qualquer um, língua portuguesa. Tem a parte aqui introdutória, né, como eu falei. E se vocês verem aqui na bibliografia, cada caderno tem a bibliografia. Daí vai ter a primeira parte da bibliografia, que é a introdutória, igual a todos. Então tem aqui todos os autores do introdutório e depois vai ter a bibliografia do seu componente curricular. Então deixa eu voltar aqui. Daí é o mesmo do PEIF. Então eu coloquei aqui Paulo Freire, que é de praxe, sempre cai. A pedagogia da autonomia e diálogo sobre a educação. Vygotsky com a formação social da mente. Também é linguagem, aprendizagem e desenvolvimento. A questão do currículo de Mano Sacristã, com reflexões sobre a prática. Fernanda Hernandes com projetos, com organização do currículo dos projetos de trabalho. Miguel Arroyo, que é outro que fala sobre o currículo. Sobre reflexão, sobre o trabalho do professor Isabel Alarcão, professores reflexivos. Tema Vaz, falando da avaliação no modo geral, Hoffman e Rodão e Ferro, certo? E aqui no final eu coloquei autores da parte específica, aguarde o edital sair. Porém, se você já estiver bem adiantado, assim, deixa eu voltar lá no currículo. Se você estiver bem adiantado, deixa eu voltar para o meu componente curricular, que acho que é mais fácil de eu explicar, mas daí você vê do seu componente curricular. Deixa eu vir aqui na bibliografia de geografia específica. Se eu estiver bem adiantada na questão da parte pedagógica e eu quiser ver algum autor, eu vou ver na última prova de 2016 qual autores caíram. E eu vou ver aqui se eles vão estar aqui na bibliografia. E também vou ler e vou estudar o currículo da cidade e ver como eles são citados. Então, eu já estudei aqui o currículo de geografia e eu sei que o que são mais citados e que com certeza vai estar na bibliografia vai ser o Milton Santos, que é o maior geógrafo da história do Brasil. Assim como outros também que eu sei que é do meu componente curricular. Do seu, você, a partir dos seus estudos, vem da última prova, a bibliografia aqui, você vai ter esse feeling. Mas eu aconselho você se aprofundar em conhecimentos pedagógicos para depois pensar no específico. Deixa para sair o edital, certo? Bom, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, tentar orientar assim nesses estudos professor de Fundamental 2 e médio. Até a próxima. Tchau!